Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Queremos expressar a nossa renovada alegria de poder estar aqui mais um dia com vocês, de estudos na Comunhão Espírita de Brasília. Saudar a todos aqueles que nos acompanham pelo Web Rádio Comunhão e pela Web TV Comunhão, e aqueles que nos acompanham também através das filmagens, deixar o nosso abraço e a nossa gratidão. Na noite de hoje nós vamos fazer uma palestra sobre depressão, espiritualidade e alegria de viver. Ela na verdade vai ser um compacto, porque ela faz parte de um seminário com várias outras palestras, não é? O tema central é depressão e alegria de viver, e a gente vai fazer essa primeira aqui, quando a gente vai falar um pouquinho sobre depressão bipolar, falar sobre as várias causas da depressão, os vários tratamentos que a doutrina espírita também nos oferece, e vamos combinar depois com o Jack, se for interesse da casa, para que a gente retorne aqui para abordar os outros temas, porque para falar sobre depressão, nós precisaríamos de um seminário com pelo menos 10 horas de palestras. Então a gente pode dividir em várias palestras, não é? Hoje então a gente faz um compactozinho, abordando as causas iniciais. Depois a gente vai falar sobre obsessão espiritual, sobre a influência negativa dos espíritos atrasados e a sua terapêutica. Depois tem outra palestra sobre desapego, materialismo e dificuldades financeiras, né? Está bem oportuna, está bem atual nessa época no Brasil. Depois sobre autoconhecimento e iluminação interior. Esse aqui deu origem a um outro seminário com várias horas de palestras. Outra sobre depressão e mediunidade. O que mediunidade pode ter a ver com depressão? Uma outra que é muito interessante, me fez muito bem, que se chama Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa. Ela também deu origem a um outro seminário sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão. Depois tem uma palestra sobre a cura pelo amor e pela compaixão, a gente fez aqui, eu acho que em novembro. Outra sobre doença, saúde e tratamentos espirituais. E tem esta aqui que é uma das que eu gosto mais, chama Jesus e Alegria de Viver. É uma palestra muito bonita, cheia de música, de vídeos. Tem uma sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. E como a gente sempre costuma fazer em nossos boxezinhos com DVDs, a gente coloca também palestras sobre se a Bíblia condena ou não o Espiritismo e sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência. Quem desejar, esse material já está gravado. Todas essas palestras, inclusive a de hoje, elas já estão gravadas em DVDs, em CDs de áudio no formato MP3, contendo todas essas palestras. Vocês encontram aqui na Livraria da Comunhão, e toda a renda é revertida para os trabalhos sociais e para a manutenção aqui dessa casa, tá bom? Vocês encontram também na FEDEF, na Federação Espírita do Distrito Federal, lá no Sudoeste, ou na sede da 408 Sul. Bom, então para a gente começar, a gente vai ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está no livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira, para nos falar sobre a mensagem de Jesus, de que trata a mensagem do Evangelho. E ele vai nos ensinar. Grande injustiça comete, que afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo, Eis que vos trago boas novas de alegrias. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador
e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar um vídeo do grupo chamado Celtic Woman, e elas vão estar executando Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, um compositor protestante, alemão. O Jack gosta muito dessa música. Vou colocar em homenagem ao nosso querido Jack Dácio, coordenador aqui da palestra. Mas enquanto elas cantam, a gente retorna para a mensagem de Emmanuel, que ainda não terminou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante, não é? A mensagem de Jesus de alegria, de renovação, de esperança para todos nós que possamos estar passando pelo desafio evolutivo que chamamos depressão. Não é? Vamos lembrar sempre de Jesus e da sua mensagem. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra seu apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Evangelho Alegria, Celtic Woman, Jesus Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre então depressão e espiritualidade. Bom, a gente vai ter que passar alguns slides um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente poder aproveitar bem o tempo. Bom, vocês já sabem que a Organização Mundial de Saúde chegou a chamar a depressão de o mal do século. Ela existia no passado, mas com o nome de melancolia, de assédio, entre outros. Hoje a gente vai aprender a diferença entre depressão e transtorno afetivo bipolar. E será que a gente está com depressão, está com tristeza ou com desmotivação?
Então, tristeza é natural, é saudável a gente ter tristeza. No momento de luto, de uma perda de um ente querido, o fim de um relacionamento amoroso, numa época de desemprego, etc. É natural a gente ficar triste. É saudável. Agora, a depressão, quando aquela tristeza é muito profunda, quando ela se prolonga demasiadamente, e quando a pessoa por si mesma normalmente não consegue se libertar. Então é difícil a gente saber quando se trata de uma depressão e da tristeza, mas é aquela tristeza mais grave, mais profunda. E a gente pode estar desmotivado, então a gente tem que buscar também motivação. O espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, no livro Autodescobrimento, vai dizer que a insatisfação é necessária, ela é útil ao progresso. Porque se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodaria. Então, é bom a gente querer sempre melhorar um pouquinho mais, não tem nenhum problema com isso. Mas será que depressão é preguiça? É fraqueza, é moleza, é fraqueza de caráter da pessoa? Olha, meus amigos, só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Por mais que a gente explique, que a gente conte, se você nunca teve depressão, você não faz ideia do que é passar por isso. A pessoa fica naquela angústia, naquela tristeza, ela perde a alegria de ver, não tem vontade de sair, de namorar, de se alimentar, ou come demasiadamente, só quer ficar na cama, no escuro, quer sumir, quer desaparecer. Uma angústia nos invade, e é um sentimento terrível que eu não desejo para ninguém. Mas a gente vai aprender aqui hoje, que se a gente compreender o que a depressão está tentando nos ensinar, nós podemos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Não é? Então Ele deixa a gente colher a nossa própria sementeira, porque Ele sabe que ali vai ser talvez uma oportunidade de despertar, convidando-nos então para a espiritualidade. E temos que ter cuidados no diagnóstico, não é? Os médicos estão banalizando muitas vezes, muitos não são nem psiquiatras, e estão receitando antidepressivos, não é? Ansiolíticos. Nada contra, mas tem doenças que parecem com a depressão e não são depressão. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, ele é diferente, também chamado depressão bipolar. Antigamente era chamado como psicose maníaco-depressiva. Ele é uma depressão diferente. Além da gente ter a depressão, de ficar triste, a pessoa oscila também em momentos de muita euforia, de muita energia. Quando ela fala demasiadamente, chega às vezes a ficar rouca depois de alguns dias. Perde o sono, não quer se alimentar, tem ideias megalomaníacas, gasta impensadamente. E tem ideias muitas vezes mirabolantes, não é? Aquela fase que a gente chama de mania, é o termo clínico, para aquela euforia, ou hipomania, quando ela é mais branda. E ela tem vários tipos, 4 níveis de depressão bipolar. As mais graves, a pessoa pode até ter surtos psicóticos mesmo, precisando da intervenção médica, da ajuda, que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? E muitos médicos estão detectando que, na verdade, é muito mais comum a depressão bipolar do que a depressão maior, ou depressão unipolar. Que a maioria das pessoas, na verdade, é bipolar, mas não sabe. E elas, então, ficam com aquela tristeza e elas não têm a euforia, mas elas ficam ansiosas demais. Uma ansiedade generalizada. Elas ficam irritadiças, ficam com o pensamento acelerado. E elas são, normalmente, hoje, diagnosticadas como bipolares. E é muito importante saber a diferença, porque o remédio do bipolar é diferente. Se ele tomar o antidepressivo, que é indicado para o depressivo, ele pode ter surtos de euforia, de mania. Ele tem que utilizar um estabilizador de humor, uma medicação completamente diferente, e que vai ajudar a estabilizar, a evitar os altos e baixos, lhe dando muita qualidade de vida. A pessoa pode ter uma vida praticamente normal. Temos medicamentos hoje maravilhosos, felizmente, graças a Deus a gente tem. Eu agradeço pela medicação que eu uso até hoje, me faz muito bem, me dá energia, me dá saúde.
me dá vontade de trabalhar, de fazer atividade física, preserva nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossas famílias, não é? É muito importante, se a gente tem uma doença, a gente buscar, não é, os recursos que estão à nossa disposição. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas tem doenças, por exemplo, a anemia profunda, a falta do ferro, provoca um sintoma também, parece que a pessoa fica fraca, fica batida. Ela não está com depressão, ela está com anemia profunda. Questões hormonais, como os hormônios T3, o T4, o TSH, não é, da tireoide, não é, quando estão desbalanceados, também podem provocar sintomas parecidos com o da depressão. Veja que é muito comum a depressão pré-parto, depressão pós-parto. Por quê? Porque os hormônios oscilam muito nas mulheres naquele período. E todos os meses elas passam por episódios que nos deixam maridos, não é, muito contrariados, porque a gente não tem nada a ver com aquilo. Uma tal de TPM, não é? E uma amiga minha me perguntou: Neno, você sabe o que significa TPM? Não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse: não. TPM significa tenha pena de mim. Tal o sofrimento das coitadas naqueles dias, né? A pessoa fica diferente. Você jura que ela está obsediada, né? Que tem um espírito ali que ela fica diferente, não é? Até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias, ele nem chega perto. Então vejam como os hormônios oscilam, como a gente tem que ter consciência que nós somos uma realidade biopsico, sócio e espiritual, e a depressão vai ter muitos fatores, muitas questões que têm que ser analisadas. A falta da vitamina B12 também ela é importante para o sistema, não é, do nosso psiquismo. Verminoses grave, a pessoa às vezes está com verme, uma verminose muito severa. Está fazendo um tratamento médico, como uma quimioterapia, uma radioterapia, que deixa a pessoa, não é, um pouquinho abatida depois das primeiras sessões. Então, ela não está com depressão, ela está sob um tratamento. Alergias alimentares, há alguns que defendem hoje, dizem até que tem artigos científicos, eu não sou especializado na área, não é, mas dizendo que, por exemplo, intolerância ao glúten, não é, uma dieta com menos carboidrato, favoreceria então para algumas pessoas uma melhora também no estado de humor. Vale a pena pesquisar, não é? Tem muita gente falando desse assunto. Eu retirei o glúten, da alimentação. A síndrome de abstinência de drogas, então a pessoa estava usando droga, cocaína, crack, etc. Tirou a droga, ela vai ficar por um período deprimida. O tratamento até indica um antidepressivo, mas é um período natural, porque ela deixou a droga. Questões climáticas, não é? Então, invernos muito rigorosos. Por exemplo, eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra que mora na Califórnia. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta. Então, onde você for tem cearense, é uma coisa impressionante. E aí, lá na Dinamarca faz muito frio. No inverno, o sol quase não se levanta. E é muito comum nesses países nórdicos a depressão nesse período. Eles têm que fazer tratamento com painéis de luz muito fortes. Aliás, a luz solar é rica em vitamina D3. A vitamina D3 é fundamental para uma série de funções fisiológicas. E ali eles se recuperam um pouco da depressão provocada pelos invernos muito prolongados. Então a gente tem que atentar a isso também, que no inverno, no período de chuva, a gente fica mais quietinho. É da natureza, não é também? Consequências de abortos. É muito comum que a pessoa, depois de cometer um aborto, tenha, não é, mais problemas de depressão. Estatísticas demonstram isso, além de transtornos psiquiátricos variados, síndrome do pânico, mais casos de alcoolismo, de dependência química, de mortes violentas, 7 vezes mais casos de suicídio. Por isso que a gente não defende só a vida das crianças, a gente defende a saúde das mulheres, pedindo que é melhor que ela tenha uma gestação do que de uma gestação de alguns meses, que ela pode doar para muitos casais que desejam muito ter um filho, em vez de ter uma depressão durante quase toda a vida. É melhor uma gestação de alguns meses ou uma depressão por toda a vida? É melhor uma gestação. Então, vamos ter as nossas crianças, não vamos, não é, tirar-lhes esse direito, nós não temos esse direito, e vamos defender a vida das crianças e a saúde das mulheres. Tem mais outras consequências do aborto, não é? É claro que a gente aprende na doutrina espírita que a caridade cobre uma multidão de pecados, como ensina a primeira epístola de Pedro 4,8. E o próprio Cristo nos esclarece que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então, se a gente cometeu o equívoco do aborto, se a gente induziu alguém a provocar o aborto,
A gente pode reparar o nosso mal, gestando outra criança, adotando, ajudando abrigos de crianças carentes, ajudando o Movimento Brasil Sem Aborto, ajudando as iniciativas de defesa da vida, as gestantes carentes. Essa casa tem um programa para gestantes carentes, tem abrigos de crianças, muitos voluntários ajudam, o nosso lar, o Larzinho Chico Xavier e muitos outros. A gente pode e deve trabalhar no bem. Nada de sentimento de culpa, porque prejudica a nossa saúde. Mediunidade. Então, Allan Kardec vai trazer uma tese interessante no livro A Gênese. Ele vai dizer que no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma profecia de Joel que está no Antigo Testamento, que está também em Atos dos Apóstolos, né? Ele fala isso, Joel, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, nessa época de transição planetária que estamos vivendo, ficaria cada vez mais comum. Então, será que não é por isso que nós temos hoje quase 500 milhões de pessoas com depressão no planeta? Será que não é por isso que temos tantos casos hoje de síndrome do pânico, de anorexia nervosa, de dependência química? Será que não é influência espiritual? Será que nós estamos mais sensíveis, como Kardec profetizou no livro A Gênese? Então vale a pena a gente estudar. Eu conheço pessoas que estavam com depressão, começaram a estudar doutrina espírita, fizeram o tratamento. Essa casa oferece aqui no salão de cima, o salão Eurípides Barçanufo, um tratamento com uns passes diferenciados, reunião mediúnica de desobsessão, privativas, como orienta a Federação Espírita Brasileira, e a gente melhora. E também, se a pessoa tem, não é, a oportunidade de colaborar no grupo mediúnico, quantas não melhoram somente trabalhando na mediunidade? Atendendo aqueles espíritos que estavam perto de nós, não é? Que vão ser auxiliados, vão se tornar amigos. Vamos conquistar amigos no mundo espiritual, como Bezerra de Menezes e tantos outros assim fizeram. Pode ser também influências espirituais, então tem a questão da obsessão. A gente vai ter que falar rápido, mas outro dia a gente volta para falar só sobre o tratamento da obsessão espiritual, tá bom? Ninguém fica obsediado por causa disso, não. Deixa para o próximo encontro. E tem dois tipos principais, a depressão reativa, que tem causas externas, né? Causas que eles chamam de exógenos, como depressão pré-parto, pós-parto, doenças graves, perda de emprego, separação, perda de pessoas amadas, trabalhar algo que a gente não tem a mínima vocação, não é? Dificuldades diversas, etc. E tem a não reativa, ou constitucional, que tem causas internas, ou orgânicas, ou espirituais. Tem pessoas que já nascem com depressão ou com transtorno bipolar. É o meu caso. Eu não sabia, só fui descobrir isso muito mais tarde, mas desde criança eu tinha vontade de cometer suicídio, inclusive. Várias vezes, não é? Eu subia no muro da minha casa e pensava em atirar-me de cabeça. Aliás, cometi o suicídio na vida passada. Trago algumas sequelas no corpo físico hoje, por causa desse suicídio, eu acredito também, por causa disso eu trago o transtorno bipolar. Então, a gente sabe que até em crianças acontece. E é importante a gente aprender a identificar crianças que não conseguem ir bem na escola, que têm às vezes reações alérgicas, não é? Sem explicação, podem estar trazendo um quadro de depressão ou transtorno bipolar. É importante que a gente aprenda a identificar, tá? Então tem gente que não precisa de motivo. Eu não preciso de motivo para ficar alegre ou para ficar romântico, porque eu não entro mais em depressão. Eu entro em reflexão, que é mais chique, não é? E eu descobri que aqueles poetas, aqueles pintores, compositores, não é? Esses literatos, essa turma maravilhosa do passado, era tudo depressivo, pessoal. Só que antigamente chamava romântico, não é? Não tinha a palavra depressão é uma palavra recente. Então era romântico, então eu já sei, hoje eu não falo mais que tenho depressão, eu estou romântico alguns dias. Mas tudo passa, isso também vai passar, não é? Claro, porque vocês sabem que nós espíritas, nós não temos problemas, já sabem disso? Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista, não é? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do filho, a gente fala assim: fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal. E a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Nós somos personal trainers para a gente desenvolver o amor, a fé, a esperança, a resignação. E assim a gente sabe que a depressão é uma doença mãe, ela provoca muitas outras enfermidades.
Tem várias consequências. O alcoolismo, por exemplo, quanta gente tem fobia social e para combater a timidez usa o álcool e acaba se tornando dependente. O uso de outras drogas, porque a pior das drogas é o álcool. O álcool é a porta de entrada principal, junto da maconha, para as outras drogas. Não é? Mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Está por trás de crime, está por trás de assassinato, de homicídio, de suicídio, de violência sexual. Está por trás de violência doméstica. O álcool está por trás de muitas tragédias, de atropelamentos, de acidentes, que a gente nem imagina. Eu sou policial, a gente sabe disso. Enxaquecas, a pessoa tem enxaqueca, mas não é enxaqueca. Ela tem depressão leve e ela se manifesta também através da enxaqueca. Qual o remédio que eles estão passando para a enxaqueca hoje em dia? Antidepressivo, não é isso? Alergias que não tem nenhuma explicação, suicídio, a maior causa para o suicídio é o materialismo. E a segunda maior causa é a depressão. Então a gente toma muito cuidado quando a gente divulga o materialismo. Se você não acredita em Deus, não tem nenhum problema. Mas não divulga essa sua doutrina porque ela provoca o suicídio. Então a gente deve ajudar, porque a gente sabe que o suicídio é a pior escolha que a gente pode fazer na nossa encarnação. Não devemos fazer, mas é claro que ninguém está fora das mãos de Deus e todos serão resgatados, amparados no tempo oportuno. Não é? Pode provocar uma diminuição da imunidade, então a gente fica mais frágil a adquirir outras doenças. E por isso talvez perdemos tantos homens e mulheres românticos no passado, vitimados pela tuberculose. Não havia ainda a penicilina e muitos morriam pela chamada peste branca, não é verdade? E mesmo depressivos, nós podemos realizar grandes obras. Vejam quanta gente boa tinha depressão e nos deixou um grande contributo. Sócrates e Platão, Aristóteles vai defender que eles se recolhiam em profunda melancolia de vez em quando. William Shakespeare, o grande dramaturgo, pelas suas personagens. Muitos biógrafos vão dizer que provavelmente Shakespeare era depressivo. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, um depressivo do tipo bipolar. Santos Dumont, é o pai da aviação. Leon Tolstói, o gênio russo com um QI de 190, depressivo. Virginia Woolf, a grande escritora, bipolar. Edgar Allan Poe, Carl Gustav Jung, o pai, não é, da psicanálise moderna, da psicologia transpessoal, o grande precursor, teve depressão. O Ludwig van Beethoven, o grande compositor, meus amigos, além dele ter depressão, de passar muitas dificuldades financeiras, ele desenvolve a surdez. A partir de uma certa idade, ele não consegue escutar sequer as badaladas dos sinos da igreja. Mas mesmo surdo, mesmo depressivo, Beethoven, não é, que vivia de música, que respirava música, imagine não poder escutá-la. Mas mesmo passando pela depressão, sem poder escutar mais a voz aqui na terra, ele dizia que escutava do mundo espiritual. Ele vai compor a 9ª Sinfonia, Ode, tributo à alegria, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu, surdo e depressivo. Vamos conhecer também Francisco de Assis. Divaldo Pereira Franco, na palestra sobre Francisco, vai dizer que ele, antes de começar a sua missão, quando retorna da guerra contra a cidade vizinha, a Perunja, ele cai em profunda depressão. Todos os seus biógrafos registram que ele vai passar 1 ano acamado doente. Nós não sabíamos dizer o que ele tinha, porque estava no século XIII. Mas Divaldo vai nos dizer que Francisco passou 1 ano acamado com depressão. E quando ele percebeu que a sua missão não era estar nas festas com os amigos, nas baladas, não, que ele era sim um emissário do Cristo e deveria viver o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. E demais ele vai ter depressão. Depois da sua conversão, ele vai estar sempre cantando, louvando, era o trovador de Deus, o cantor da natureza, anunciando a boa nova a todos os corações. Então é chamada depressão iniciática, não é? Vamos fazer como Francisco, descobrir o que é que essa depressão está tentando nos ensinar e nos trazer de volta. Eu agradeço, amiga depressão, porque eu fui ateu durante 12 anos, sem acreditar em Deus. Um orgulho imenso, a vaidade intelectual. E aí precisei da amiga depressão e de uma quebra financeira muito grande da família que meus pais tinham colocado para os seus filhos. E aí, somente naquela hora, é que eu fui um pouquinho vencido no orgulho e pude abrir os olhos para a realidade e conheci a doutrina espírita que eu não conhecia. Então veja que a gente precisa às vezes, não é? Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então a gente deve aproveitar esses momentos e dar um grande salto
Aprender o que ela está tentando nos ensinar. E hoje eu virei até palestrante, imagine. Dou aulas de estudo sistematizado aqui na casa, que foi bom, conquistei tantos amigos, eu agradeço. Aliás, o meu tratamento é dar palestra, é dar aula, é estar trabalhando. Se eu parar, eu começo a ficar romântico. Quando tem o recesso do ESD, a gente está no recesso, mas as matrículas já estão abertas, quem quiser participar do estudo aqui na casa, gratuito, maravilhoso, a gente faz amigos, etc. Mas quando começa o recesso, eu começo a ficar romântico, né? Então, nada disso, precisamos trabalhar, nos ocupar com o bem, descobrir quais os talentos que o Pai nos confiou e colocá-los para multiplicar. Brilha a vossa luz, nos convida Jesus há 2000 anos. Então, nós temos causas e fatores predisponentes também. Então, causas orgânicas. Hoje tem pesquisa demonstrando que há deficiência de neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, são os principais. Tem o GABA também e tantos outros. A falta de atividade física também vai comprometer muito a nossa saúde. A falta de sono, não é? De repouso. A fadiga. Às vezes a pessoa teve um episódio de mania e ela entra em fadiga. Ela não está com depressão, na verdade ela está com esgotamento físico e mental. E acha até que ela está com uma fadiga, porque ficou tão acelerada que o corpo se ressente, não é? Causas psicológicas, então conflitos existenciais, traumas desta vida ou de vidas anteriores, fobia social, culpas, né? A culpa vai ser uma excelente tomada para a obsessão espiritual e para a depressão. Mágoas também, se a gente alimenta, o apego, não é? Também os abortos, como nós já falamos. Causas sociais, como a falta de recursos, guerras, preconceito, isolamento. Ambientais, já comentamos. Culturais, hoje tem uma ditadura da beleza, da magreza, da riqueza, da felicidade, não é? Colocam modelos super magras, né? Parece que é para provocar depressão mesmo na gente, não é? A mídia que ressalta o mal, não é? Porque é o que vende, é o que dá ibope, o sofrimento. E que supervaloriza essas coisas, a riqueza, a beleza, o poder, a juventude. Às vezes é a nossa própria programação reencarnatória. Muitos de nós aceitamos passar por essa prova, ou sabíamos que precisávamos passar por essa enfermidade, não é? Com algum resgate, alguma purificação, algum melhora para o nosso espírito, um aprendizado muito grande, não é? Sabemos também da importância dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, da nossa fala, não é? Que ativam a genética, os fatores chamados epigenéticos também. Os genes não determinam tudo, mas determinadas pessoas ativam alguns genes que vão manifestar determinadas doenças. Causas espirituais, a gente vai deixar para o próximo encontro, a obsessão, a auto-obsessão, que é quando a gente se culpa, quando a gente se condena, se auto-martiriza, se auto-flagela. O vampirismo, quando espíritos vampirizam a nossa energia. Não é? Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente. Não é? Quando eu me tornei espírita, eu fui fazer um tratamento espiritual lá na Federação Espírita do Estado do Ceará. O estudo do Evangelho em pequenos grupos pequenos mesmo, no máximo 15 pessoas. Depois o tratamento com passes, a água magnetizada, não é? A reunião mediúnica de desobsessão, por aqueles que estão fazendo ali o tratamento espiritual, que tem vários nomes. Aqui na FEDEF, na Federação Espírita do DF, a gente chama de Apoio à Melhoria Espiritual, AME. Lá na Federação Paraibana chama-se Educação dos Sentimentos. No Pará chama-se Atendimento Espiritual, Apoio à Reforma Íntima, não é? Tem vários nomes, hein? Evangelho-terapia, terapia do Evangelho, nada mais é do que a reforma íntima, estudando o Evangelho em pequenos grupos, e a pessoa participando, falando, porque os psicoterapeutas vão dizer que a doença sai pela boca, a gente precisa falar, né? Eu sinto falta que aqui na comunhão a gente não tem, mas em algumas casas já estão implantando. A própria Federação Espírita Brasileira tem um projeto, estão estudando de implantar lá no seu campo experimental, lá no centro que funciona na Federação Brasileira. A gente também pode estar com saudade de regiões espirituais. Ah, sim, eu comecei a falar e não terminei. E ali o presidente da casa, o seu Monteiro, não é? Depois que eu estava um dia lá na livraria, ele disse: Nazareno, você está bem? Eu disse: estou, seu Monteiro, mas ele disse: você sabe, mesmo com a medicação, eu fico com problemas de depressão. Tem dias que eu não consigo levantar da cama, seu Monteiro. Ele disse: você já fez o tratamento espiritual? Ele: não. Ele: pois comece. E ele foi o doutrinador, que a gente chama hoje de dialogador, na reunião mediúnica que foi feita por mim. E ele me falou, não é? A gente não fala, mas ele foi inspirado para me falar. Ele disse: olha, meu filho, eu fui quem coordenou a sua reunião mediúnica. Nós conversamos com vários espíritos, mas o seu principal problema foi uma jovem de uma vida passada. Alguém que você magoou muito. Ela tem aquele misto de amor e ódio. E ela, durante o sono físico, quando você sai do corpo, ela leva você para regiões eróticas no mundo espiritual.
Vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos, quando ela vampiriza, ela suga as suas energias, e por isso você acorda completamente desenergizado. Eu sou Monteiro, que coisa curiosa, porque eu tenho insônia. Insônia pode, sublime, pode, não quer dizer que é sempre, pode ser sintoma de uma obsessão espiritual durante o sono, que é muito comum. André Luiz fala isso na série A Vida no Mundo Espiritual, que 2/3 de nós, durante o sono, não vamos para regiões felizes, ficamos muitas vezes em regiões espirituais atrasadas, onde se engendram muitos crimes. E eu disse, eu normalmente não me lembro dos meus sonhos, mas quando me recordo, são sonhos eróticos, que eu achava estranho, porque já era espírita. E minha depressão é somente de manhã, seu Monteiro. De tarde eu estou ali um pouquinho melhor, e de noite normalmente eu estou bem. O que me gerava mais sentimento de culpa, porque eu ficava achando que era preguiça, não é? Era também preguiça, mas não era só preguiça, não é? Então vejam, não é? Depois foram feitas 4 reuniões, mas desde a primeira eu passei a dormir que nem uma criança. Eu só dormia com remédios. Não faz sentido para vocês? Nazareno passava a noite namorando, acordava completamente sem energia. Olha que coisa curiosa, não é? E é claro, aquele espírito foi esclarecido, me apareceu inclusive na reunião mediúnica, eu trabalhando agora como dialogador, não é? Fizemos as pazes e tal, foi um momento muito bonito, não é? Porque realmente a caridade vai cobrir a multidão de pecados. Falta de autoconhecimento, né? Da individuação que Jung nos fala, é descobrir qual a nossa missão aqui na Terra, qual os nossos talentos, etc. Maior sensibilidade aos espíritos, nós já comentamos no livro A Gênese, e a aposentadoria. A aposentadoria provoca a depressão. Na verdade, a inatividade, né? E a pessoa ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios. Já que tu está aí à toa, vai ali pegar as crianças na escola. A gente vira mordomo da família. Então, vamos aposentar, mas é para trabalhar mais para Jesus, para recuperar o tempo perdido, não é? Então, vamos lá. Então, cuidado também com a inatividade. Mente vazia, oficina do mal. E os tratamentos tradicionais? Bom, a gente vai usar os medicamentos, tem os antidepressivos e ansiolíticos. O ansiolítico é para ansiedade, na verdade não é para dormir, não. Para dormir seriam os hipnóticos. Mas o médico pode utilizar no começo do tratamento o ansiolítico. Não é para usar o resto da vida, não. É para usar uns dias para ajustar o sono, porque a gente precisa dormir bem, senão a gente não recupera a energia. Mas não é para tomar, como muita gente toma o resto da vida, isso está errado, não é? Aliás, o ansiolítico, ele gera um pouquinho de depressão, não é? Ele é usado às vezes pelo bipolar, na crise de mania. Para quem tem a TAB, o transtorno bipolar, vai usar o estabilizador de humor, que é muito mais rápido que o antidepressivo. O antidepressivo demora normalmente 15 dias para funcionar. O TAB você toma de manhã, de noite você já está melhor. É muito rápido e é um medicamento indicado. A atividade física é fundamental para a saúde, para o diabetes, para o colesterol, para a pressão alta, para a osteoporose, para tudo, pessoal. A gente precisa fazer atividade física. Esse corpo da gente, milhares de anos foram, não é? De evolução, caçando, arando o solo, correndo, guerreando, e a gente fica só no computador, agora só na geladeira, não pode, não é? Veja o nosso Jack aí, sempre informa, não é? Um exemplo para nós aqui, para a gente se cuidar da barriga e tal. Psicoterapia, conversar com alguém, não é? Se a gente não pode pagar um psicólogo, tem algumas faculdades que oferecem um valor simbólico às consultas. A gente ter alguém é muito importante, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. É muito bom para a gente, não é? Só de falar a gente já melhora. A eletroconvulsoterapia, eletrochoque. Nazareno, isso não é coisa de tortura, não? É não, pessoal. Tem inclusive livros da Associação Médico Espírita Brasileira, do Brasil, quando os autores médicos espíritas vão dizer que o eletrochoque é muito eficaz nos casos de depressão muito grave. A pessoa está com depressão muito grave, aquele terapia de eletrochoque vai ajudar muito. Então vejam, né? Acho até que dá um choque no espírito, o espírito sai, né? Dá um choque no obsessor também, não é brincadeira, mas funciona. Veja como a gente tem preconceito, né, com as coisas. A estimulação intracraniana é um método recente, eu não sei se está funcionando bem hoje em dia. Alimentação saudável, não é? Nós já falamos aqui. Hábitos de vida saudável. Evitar drogas depressoras, como o álcool. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. A gente fica um pouquinho mais alegre porque ele mexe na censura, mas depois de algumas horas a gente sente dormência, sonolência, e a ressaca é um quadro tipicamente depressivo, não é? Não vamos usar o álcool, não, muito pouco, não é? Se a gente for usar. Só que as pessoas falam umas coisas assim, Nazareno, remédio psiquiatra é coisa para doido, não vou usar isso não. Olha, tem remédio desse que provoca dependência. É verdade, os ansiolíticos,
não é? Os ansiolíticos. O antidepressivo não. O antidepressivo não provoca dependência e até emagrece. Olha que maravilha. Emagrece, né? Ajuda a parar de fumar. Está utilizando em várias áreas o antidepressivo. Alguns remédios engordam. Então, alguns estabilizadores de humor, realmente, como o carbolítio, o tegretol, podem gerar um pouquinho de retenção de líquido, mas depois a pessoa estabiliza. E ela vai ter a energia, vai ter disposição para fazer atividade física, para comer menos. Quantas vezes a gente está lá atacando o chocolate, está atacando o sorvete, o açúcar, porque ele provoca a liberação de dopamina. E a gente está deprimido, está comendo mais porque está deprimido. Se estivesse tomando um remédio, talvez não estivesse comendo tanto. Não estava tão ansioso também, quanto a gente come com ansiedade. Então vejam quantas questões a gente tem que analisar. E a pessoa, não, eu sou espírita, não preciso disso não, rapaz. Bom, então quando você for para o dentista, ou quando você for fazer uma cirurgia, peça para não tomar anestesia, porque você é espírita, não precisa dessas coisas, não? Então, meus amigos, será que seria orgulho nosso? O que diria Chico Xavier? Chico sempre buscou os médicos e usou continuamente vários remédios alopáticos, ou seja, tradicionais, chegou a tomar 14 comprimidos por dia. Ele tinha muito respeito pelos médicos, dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio às nossas dores, trazendo-nos anestesia, né? Nos trouxeram os antibióticos, as vacinas, quanto remédio interessante. Então a gente também não vai ficar só no remédio, a gente vai combater as causas, sim, vamos buscar as várias causas, como nós comentamos, algumas delas aqui. Mas, enquanto isso, vamos aliviar os efeitos. Porque a medicação pode trazer muitos benefícios. Vai melhorar os relacionamentos, preserva as famílias. Quantos casais separando por causa de um dos cônjuges com depressão? Ajuda a retornar ao trabalho, que é muito importante para nós. Traz motivação e disposição para finalmente a gente entrar na academia, no esporte, não é que a gente faça. Não é? E para trabalhar no bem também, para se engajar nos trabalhos sociais, porque a gente sabe que a caridade cobre a multidão de pecados. Quando eu fiz o tratamento espiritual em Fortaleza, eu fiquei completamente curado. A minha própria psiquiatra espírita se retirou o remédio. Eu passei vários anos sem tomar medicação, mas depois, quando eu tive a alegria de passar no concurso público, aliás, os espíritos me ajudaram, tenho que confessar, em 2 concursos, né? Eles ajudam mesmo, é verdade, mas tem que estudar também. E aí, eu vim morar em Brasília, foi uma maravilha, só que aqui eu comecei a ficar longe da família, dos amigos, não é? Das praias do meu querido Ceará, e de toda parte, o mundo inteiro tem praias maravilhosas, com saudade da turma do ERJ, meus alunos, meus amigos, comecei a ficar romântico de novo. Mas, meu Deus, eu tinha feito o tratamento espiritual, esse negócio não funciona não, então fiquei naquele dilema. E aí o nosso orientador espiritual, São Meu Lucas, muito bondoso, ele disse assim, Nazareno, é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou, mas não foram todos não. E agora que a gente viu que você estava melhor, que você estava mais fortinho, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma agora. E qual o problema? Busca o tratamento médico, busca o tratamento espiritual, e eu fiz, inclusive até durante bastante tempo aqui na comunhão, trabalhando e também fazendo um tratamento para ajudar. Então vejam, não tem nenhum problema, a gente deve buscar. Então vamos aliviar os efeitos, mas vamos sem esquecer de trabalhar as causas. O remédio não vai resolver o problema, o remédio é só uma compensação. Não é? É como na falta do autoconhecimento. Eu fui fazer psicoterapia certo dia, e a minha psicóloga perguntou, Neno, você sabe por que você dá palestras? Eu disse, não, por quê? É por causa da vaidade? Ela disse, não, é porque você tem problema de autoestima. E você faz palestras como um mecanismo de defesa do ego chamado compensação. Para compensar a sua autoestima que não é boa, você dá palestras para receber o carinho das pessoas, a atenção, não é? Os agradecimentos, etc. Agradecer a Ana Lúcia, não é? Veio aqui nos dar um abraço, etc. Aí ela disse, então você tem que tratar o problema, que é a autoestima, e não ficar compensando com palestra. Olha como a gente não se conhece. E eu achando que era missionário de Jesus. O problema era a autoestima que não está boa. Vejam a importância do autoconhecimento. Kardec nos ensina, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, ou aos arrastamentos do mal. E o Espírito Santo Agostinho lhe responde, o filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então depois a gente vai ter uma palestra só sobre autoconhecimento e iluminação interior. E o que é melhor? Um fofinho feliz assim como eu? Ou um magricela triste? É muito filhoso. Todo gordinho é feliz, já perceberam isso?
não é? Os magrinhos tudo estressados, os gordinhos tudo felizes e tal. Então qual o problema? Vamos usar, vamos preservar a nossa saúde e a nossa família. Tomar cuidado com algumas questões. Tem coisa que reduz a concentração do remédio no sangue, o chamado nível sérico. Então, se você usar um antibiótico, o fígado vai priorizar o antibiótico e o remédio vai fazer menos efeito. Tomar laxantes, diuréticos, se você tiver uma diarreia, usar o álcool, a taxa do remédio vai cair, você pode ter um surto. Então, é bom ficar atento a essas questões também, tá? A atividade física é fundamental, vai produzir endorfinas, né? São estimulantes naturais, melhora o bom humor, sono, energia. A gente fazer um esporte, não é? Cadê o futebol, cadê o vôlei? Fazer uma dança, tá aí, tantas academias de dança. A gente tem vergonha no começo, mas depois se empolga e tal, é uma maravilha. A música nos envolve, aquela vibração. Hidroginástica, que coisa agradável, a água, o contato com a água é muito bom, com o mar sobretudo, não é? Tai Chi Chuan, yoga, fazer uma arte marcial, se você gosta. Ciclismo, não é? Olha aí. Patinação, olha que coisa fantástica também. Faz ginástica em casa, eu faço ginástica em casa também, eu faço uma caminhada, faço umas corridas que tem uns tiros, você faz 1 minuto de tensamento intensivo, depois 2 mais moderados, depois mais 1 minuto, faz pelo menos 3, você viu isso no Fantástico. Diz que você tem um rendimento muito bom, aumenta a capacidade cardiorrespiratória com pouco tempo. 10 minutos você faz essas 3 séries de 1 minuto, 2 minutos, não é? E diz que 10 minutos de atividade física aumenta a nossa energia em até 25%. Se a gente fizer 20 a 40 minutos, 2 vezes a semana, aumenta a nossa energia, a nossa disposição em 91%, dobra. Então, em vez da gente ficar cansado, a gente vai ficar mais disposto, ter mais energia. Tem que começar. E não é só caminhada não, caminhada é para quem ainda mais de 70 anos. Tem que fazer uma coisa um pouquinho mais ativa, tá bom? Terapias complementares, não é? E não alternativas, porque ela não substitui o tratamento médico. Então, algumas já têm benefícios aceitos pela comunidade científica atual, não é? Que nem sempre está atualizada, é verdade. Então, o yoga já tem benefícios. Eu estou fazendo yoga, olha que maravilha. Eu sou meio preguiçosozinho. Yoga é light, é tranquilo e tal, faz meditação, faz exercício de respiração, a gente aprende a melhorar a circulação de energia no corpo, etc. Né? Conhecimento há mais de 5.000 anos. A meditação, olha, para a ansiedade, sobretudo, é muito bom. A acupuntura também tem benefícios reconhecidos pela medicina. A homeopatia também é uma modalidade reconhecida pela medicina, em que pese alguns profissionais não darem o seu devido valor. Terapia de regressão a vidas passadas, né, vivências passadas. O nosso querido Alberto Almeida, expositor muito querido, ele me diz, Nazareno, e quando ela é bem indicada, ela pode ser útil em alguns casos de depressão. Então, na psicoterapia a gente pode ver se é necessário ou não, não é? Um caso bem específico, não é? A gente sabe que o esquecimento passado é para o nosso bem. A gente só deve buscar descobrir o que aconteceu se for para um fim terapêutico e não por mera curiosidade. O Duin, Shiatsu e outras técnicas também podem nos auxiliar. E a gente vai ter vários tratamentos, que eu vou começar a tocar alguns deles aqui. O primeiro é o amor e o auto-amor, né? O amor ao próximo como a si mesmo, nos ensina Jesus. O Espírito Verdade nos reforça isso, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. O conhecimento, então o conhecimento que liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Para a influência negativa dos maus espíritos. Chico vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão é o estudo das obras de Allan Kardec. Esse grande desconhecido entre nós, infelizmente, né? Veio participar aqui do EJA, a gente estuda sempre as obras de Kardec e as outras obras, como de Chico Xavier e etc. Aqui, o EJA, as matrículas estão abertas, inclusive aqui na casa. Estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo da mediunidade, o estudo aprofundado também está com matrículas abertas, o ESAD aqui na casa, são vários grupos, não é? Autoconhecimento, nós já falamos um pouquinho. A aceitação, não é? Chico também dizia que 50% da cura chama-se aceitação. A doença, metade da cura é aceitar a doença. E a outra metade vem com o tempo, devagarinho. Então o problema na dependência química, o maior problema é a negação. Enquanto a pessoa não aceita que ela é um alcoólatra, ela não busca ajuda, ela não se deixa ser ajudada. Então a gente tem que aceitar que tem uma coisinha, né? Pode ser frustração de saudades do mundo espiritual, está lá no capítulo 5º, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente achando ruim porque está aqui na Terra. E quantos de nós, por causa do orgulho, porque o orgulho é o pai de muitos vícios, a gente se frustra porque a gente não aceita estar passando por uma doença. E o Espírito São Meu Lucas, uma vez me diz, Nazareno, os cegos de nascença, eles não podem se queixar, não é porque não têm a visão. Os paralíticos também não podem reclamar porque não se podem movimentar.
Os surdos mudos? Também não. Por que o depressivo se acha no direito de reclamar da vida? Meu filho, aqui é um mundo de provas, um mundo de expiações, de purificações. Todos estamos aqui para sermos consertados, dizia Bezerra de Menezes. O que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. O que não estamos infartados do coração, estamos com o coração endurecido pelo egoísmo. O que não temos a cegueira, temos a cegueira do orgulho de não reconhecer a grandeza de Deus. Se temos os surdos, temos aqueles outros que estamos moucos para o apelo dos nossos irmãos que sofrem. Se temos os paralíticos, nós somos aqueles outros que não damos um passo na direção do nosso semelhante para o ajudar. Então todos aqui estamos doentes de alguma forma. Então a depressão às vezes é a nossa expiação. E é com a fé, com a resignação, que a doutrina espírita nos traz esse consolo, essa esperança, esse esclarecimento. A gente passa a suportar qualquer coisa com muito mais facilidade, com alegria, com esperança, com a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque é isso que Jesus nos promete. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu o alívio. Ele não prometeu resolver todos os nossos problemas, porque a gente precisa deles para evoluir os desafios evolutivos. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho de você. Tome a sua cruz, tome a sua expiação, a sua doença, o seu desafio evolutivo. Renuncie-se a si mesmo, vem e segue-me. Ele não diz, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você. Ele disse não, ele diz, tome a sua cruz, vem e segue-me. Então a gente tem que ter essa humildade. Por que eu sou melhor do que os outros? Por que eu não posso ter uma expiação na forma de depressão? Quanta gente não está passando? Mas vamos, claro, combater, vamos se esforçar. Vamos trabalhar no bem para reparar os nossos erros, não é? Desenvolver a humildade, porque o perfeccionismo, né, nos leva também à hipocrisia, à frustração, que é fruto do orgulho, tudo isso. Fazer a reforma íntima, não é? Porque Jesus nos ensina que não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta só fazer o tratamento espiritual, tomar passes, assistir palestra, não. Tem que também fazer a reforma íntima, a mudança dos pensamentos, dos sentimentos, a metanoia. Arrependei-vos, como dizia João Batista, em grego é metanoia. Metanoia significa mudança de mente, reforma íntima. Como Kardec nos esclarece no livro O que é o Espiritismo. Em vez de espantarmos as moscas, é melhor curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos. Então vejam a importância da reforma íntima, né? Aqui os pequenos grupos, como eu falei, os vários nomes. A doença sai pela boca, lembrar disso. Praticar a caridade com K de Kardec, não é? Não só a esmola, mas a gente amar, se envolver, perguntar o nome da pessoa, gostar, visitar, querer bem, apadrinhar uma criança, visitar uma vez por mês, uma vez por semana. Levando o amor, o alimento das almas, que nós somos os maiores carentes, não é? Eu vou pular algumas, só mostrar alguns slides agora que são importantes, a gente vai ficar na 8 aqui, depois a gente volta nelas, tá? Mas muito importante a gente buscar leituras edificantes, palestras. Divaldo vai dizer no livro Atendimento Fraterno, Conversa Fraterna, aliás, que nas sessões de palestras, de estudo, de congressos, de seminários, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele é médio vidente, percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados nesse momento de reflexão, de aprendizado, de auxílio dos bons espíritos, né? Veja como a gente se sente bem numa casa espírita, né? Às vezes até com preguiça de vir para cá, mas quando chega, encontra os amigos, tem essa energia boa, a gente sai daqui tão bem, não é verdade? Que eu já falei, alguém que pediu para trocar doença por trabalho no bem, né? A gente pode pedir para trocar doença por trabalho no bem. A reencarnação, né, o esquecimento do passado. Então, a gente ter filhos, que maravilha que é, não é? Que desobsessão maravilhosa, os nossos obsessores poderem vir como nossos filhinhos, que maravilha, tudo lindo, a gente babando em cima deles. A gente esquece o passado deles também, e é uma maravilha. Eu não quero mentor como meu filho, não, eu não quero vir, não, mentor é para continuar inspirando, orientando e tal. Eu quero que venha como Jesus nos fala, apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça, para que ele não te coloque na prisão, porque eu vos digo a verdade, que dali não saireis até tenhais
mais pago, o último ceitil. Então, vamos acertar nossas contas. Vamos ter filho, a gente não vai ter nem tempo para ter depressão com aquela filharada toda, aquela alegria. Antigamente, tantos filhos a gente tinha, não é? Hoje a gente está tão egoísta, tão preguiçoso. Não, vamos ter mais filhos, ajudar a reencarnação, poder receber um espírito e dar-lhe a doutrina espírita, meus amigos, é um tesouro que a gente não imagina na nossa evolução espiritual, não é? A gente lembrar do Livro dos Médiuns, para a gente concluindo. Vocês sabem que existe a melhor maneira de afastar os maus espíritos, já sabem, não é? Eu já falei aqui da outra vez, está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, da obsessão dos médiuns. Qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Exatamente, é isso mesmo. Item 252, ressalto do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, ou seja, nossos defeitos, são tomadas, são plugs mentais para permitirem a obsessão, elas é que dão aso, elas é que permitem a ação dos espíritos obsessores. E que o mais seguro meio de a pessoa se livrar-se deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Prática, não é só, eu sou boa pessoa. Não, tem que praticar, como Jesus nos pede, né? Tive fome, deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestistes, eu estava preso ou enfermo e foste me visitar, eu estava peregrino, era imigrante, era estrangeiro e me acolhestes. Jesus faz da caridade material e nós sabemos também da caridade moral, do perdão, da benevolência, da indulgência, da caridade de levar consolo, esclarecimento aos corações, não é? Sabemos que a principal causa das imperfeições morais é o instinto de conservação, nos ensina o livro A Gênesis, a gente vai aprofundar isso no nosso próximo encontro, tá bom? E sabemos na remuneração espiritual que o trabalho que a gente dá bem modifica o nosso karma, não é? Emmanuel nos fala que quando a gente trabalha com prazer de servir, não é? Se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre o momento oportuno, nosso contato com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio. Já que eles se convertem em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento. Se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Bom, meus amigos, então a gente já vai terminar por aqui. Lembrar então do convite de Jesus. Não está escrito, vós sois deuses? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente vê romântico, não é? Em reflexão, perguntando onde está Deus, vamos lembrar de José Soares Cardoso, sergipano, no livro Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando
compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Jesus nos abençoe, nos mantenha em sua paz. Fazer só um recadinho rápido. Convidar vocês para agora, dia 15 de fevereiro, quarta-feira, às 12h30 da tarde, até às 15 horas, até às 3, aqui em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal, que está prestes a julgar o caso de aborto nos casos de mães que tenham Zika, mesmo que somente 1% dos filhos desenvolvam o problema da microcefalia. Então vamos lá estar juntos com o Movimento Brasil Sem Aborto, com os nossos irmãos de todas as religiões, juntos. Lá, peça ao seu chefe para liberar você do trabalho, depois você compensa aquele horário e vamos estar lá defendendo a vida, reparando os nossos erros se tivermos tido nesta área, nesta ou em outras vidas, defendendo a vida das crianças e a saúde e a felicidade das nossas irmãs mulheres.